Uma mulher sofrida, um assassinato inesperado e um casamento aparentemente perfeito envolvido, entremeado nesse rolê que promete ser confusão, balbúrdia, luxo e muito mistério. Tá na hora da gente falar sobre a nova minissérie original da HBO intitulada The Undoing. Vamos! Crazy people do crazy things. And they think they can get away with it because they're rich. Fala meus toppers, aqui é a Rafa Gomes. Tá na hora da gente falar da nova minissérie original da HBO intitulada The Undoing, produção original de David E. Kelley, que é o mesmo responsável pelo grandiosíssimo sucesso de Big Little Lies. Ele também é o mesmo responsável pela aclamada série dos anos 90, anos 2000, que era uma série de advocacia intitulada Ally McBeal, que por sinal fez muita parte da minha adolescência. E aqui ele tá de volta com uma produção que promete trazer o mesmo nível de mistério e narrativa pesada que a série Big Little Lies trouxe nas telinhas lá na HBO também, e que acabou rendendo vários prêmios, inclusive pro astro Alexander Skarsgård. E nessa produção a gente conhece esse casal aqui, que é o casal Fraser, que aqui é interpretado por Nicole Kidman e também por Hugh Grant, e eles dois acabam se vendo envolvidos em uma trama muito bizarra que envolve o misterioso assassinato de uma jovem mãe. A gente tá falando aqui de um crime que se passa no coração de Nova York, envolve famílias ricas, muito dinheiro, uma escola de elite e uma mulher que aparentemente era muito perturbada e vivia uma vida bem complicada. Só que nesse primeiro episódio que a gente viu aqui, a narrativa não caminhou muito, obviamente, é um episódio inaugural. Mas será que vale a pena mesmo assistir essa produção a partir do que a gente já viu? Por se tratar do início de uma minissérie que conta com apenas 6 episódios, eu particularmente acho que o primeiro capítulo de The Undoing começou um pouquinho demais em marcha lenta. A narrativa ela começa de forma muito monótona, apresentando os nossos personagens como quem eles são no seu trabalho, na sua rotina profissional, e a partir disso tenta levar a gente para essa trama que é a trama central da produção, que é o misterioso assassinato de Helena, que é uma jovem mãe muito bonita que morreu de maneira brutal. Só que, como eu falei para vocês, a narrativa, ao invés dela ir direto ao assunto, ela começa indo pelas beiradas. Ela vai caminhando pelas beiradas, mostrando primeiro os protagonistas que estarão enrolados nesse caso tão misterioso, provavelmente a fim de gerar um nível de empatia entre a audiência e os personagens. É claro que para um episódio a gente ainda não consegue desenvolver essa relação logo de cara, mas a gente já consegue ter uma noção de quem eles são, tanto no seu ambiente profissional como também no ambiente doméstico. E rapidamente a gente percebe que eles formam um casal que, assim, a princípio se ama muito e tem uma relação saudável. Só que o final do episódio já deixa claro pra gente que nem tudo que parece ser realmente é aquele relacionamento bonito de fachada, que é um relacionamento de um casal que é bem sucedido, mora numa casa muito boa, tem um filho que é um filho adorável e etc. Esse casal parece que não existe como a gente vê ali logo no começo do episódio. O que já mostra um pouquinho também da característica da narrativa do David Kelley, que é justamente tentar desmembrar esses quadros, esses retratos perfeitos das famílias perfeitas que a gente vê nas regiões nobres dos Estados Unidos. Então isso se assemelha um pouquinho com a forma como ele também contou a minissérie Big Little Lies. Mas obviamente a gente ainda está no começo, então é um pouco cedo demais para saber se as duas minisséries elas vão de certa forma se comunicar, né, em termos narrativos e até mesmo em aspectos estilísticos. Mas a gente vê aqui em The Undoing algumas características que são bem semelhantes: o universo luxuoso da alta sociedade, uma mulher que é bem sucedida, bem resolvida, que é uma mãe de família e que sabe se posicionar e que também tem fala mansa, um pai de família que tem uma pintazinha de galã, porque Hugh Grant sempre foi um galã dos anos 90 e dos anos 2000, e a gente vê aqui então essa personificação do casal mais glamuroso, que é um casal bem sucedido, mais ou menos um paralelo com o que a gente viu em Big Little Lies. Agora, em se tratando de ritmo, eu achei que o primeiro episódio de The Undoing foi um pouquinho lento demais
Creio que a narrativa, de certa forma, dá uma pequena patinada ali no começo. Eu entendo que eles estão tentando apresentar os personagens, mas eu acho que isso poderia ter sido feito com um pouquinho mais de dinamismo. As atuações, elas estão excepcionais. A Nicole Kidman, ela é muito natural em tudo que ela faz e ela tem se destacado cada vez mais no cinema nos últimos anos, mostrando não apenas o quanto ela é uma atriz excepcional e o quanto ela é capaz de permear diversos gêneros. Ela consegue ir em vários gêneros e consegue fazer um trabalho sempre muito bem feito. O Hugh Grant é um ator que com o tempo foi amadurecendo ainda mais, saindo um pouco daquela pinta de bom moço que a gente viu em várias comédias românticas que ele fez lá nos anos 90 e nos anos 2000. É legal vê-lo aqui com um papel um pouco mais maduro também. O Noah Jupe é um ator jovem que está se desenvolvendo também no cinema. Ele interpretou a versão mais jovem do Shia LaBeouf na produção que é uma cinebiografia da história do Shia LaBeouf, intitulada Honey Boy, que é um filme que eu particularmente sou apaixonada e vi lá no Festival de Sundance. E temos também aqui a Lily Rabe, que eu acho que ela é linda e no pouco tempo que ela aparece aqui nesse episódio, ela já consegue roubar a cena. Ela é uma atriz que se destaca com muita facilidade quando ela entra em cena. E eu gosto demais dela porque eu acho que ela até se encaixou muito nesse perfil de alta sociedade que a gente viu nessa minissérie aqui, logo de cara nesse primeiro episódio. Temos o Donald Sutherland, que também é um veterano do cinema, é um cara que quando entra no recinto a gente tem que respeitar, tem que tirar o chapéu para ele, porque ele é um bom ator. E temos o Edgar Ramirez, que se você não lembra, fez a personificação do estilista Versace, que acabou falecendo de forma brutal, sendo assassinado lá no auge dos anos 90. Aquele, por enquanto, apareceu de forma bem efêmera, então é claro que a gente ainda tem muita coisa para ver lá na frente a respeito do personagem dele também. Mas creio que The Undoing começou assim um pouquinho cambaleando. É uma minissérie que tem muito potencial, porque traz uma narrativa que já trabalha com mistério, envolve o seio familiar também, envolve questões como mentiras, como relacionamentos frágeis, como vidas duplas também. Então vai ser uma pegada que é muito no estilo de Big Little Lies e traz um elenco um pouco mais diverso aqui também. Agora, eu acho que para uma minissérie muito curta, esse primeiro episódio precisava ser um pouquinho mais ágil, precisava ter um pouquinho mais de agilidade, porque a trama, ela, como eu falei para vocês, ela anda um pouco em círculos, ela é um pouquinho parada demais e ela começa a crescer mesmo já nos 15 minutos finais. Então assim, é um episódio de quase 1 hora de duração, sendo que cerca de 40 minutos do episódio são traçados de forma bem lenta e com pouca atividade. Assim, a gente não consegue extrair muita coisa de valor do começo desse episódio. Mas a gente tá no começo, eu tô numa expectativa bem alta em relação a essa produção, porque a Nicole Kidman, ela sabe conduzir uma narrativa como protagonista, e eu acho que ao lado desse elenco, que é um elenco muito forte e que tá tendo muito destaque no momento, a minissérie The Undoing tem um potencial muito grande. David Kelley é um cara que eu respeito, é vencedor do Emmy também, então vamos ver se nas próximas semanas os mistérios de The Undoing começam a ser ainda mais atraentes e também a cativar a nossa atenção para uma trama que deve ser recheada aí, ó, de rolo, conluio, mentira e muita, mas muita treta. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque você sabe que aqui tem sempre muita coisa legal. Então, ó, clica nessas 2 telinhas, numa delas, seja direcionado para coisas boas aqui no Rafa Gomes. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e também de me acompanhar nas redes sociais, que lá, ó, tem conteúdo que é exclusivo para rede social. Valeu? Então me acompanha no Instagram, no @Rafa Gomes, ou lá no Facebook, viu? No Flick Geek. E a gente volta semana que vem para falar de The Undoing, sobre o 2º episódio. Vai ser a análise cabeça aí sobre essa nova minissérie. Valeu? Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.